Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h23 agora. E você já sabe, né? Não é de hoje que a saúde e a tecnologia andam juntas. Porém, o cenário está cada vez mais conectado com as novas ideias para criar ambientes inovadores e a saúde, é claro, se aproxima ainda mais dessas opções digitais para ajudar no desafio de enfrentar doenças e oferecer mais conforto aos pacientes. O Hospital Dona Helena, por exemplo, aqui em Joinville, criou um centro de inovação voltado a essas novas descobertas para melhorar o atendimento à população. Está recebendo hoje aqui o Xander Turcati, que é o gerente do Inovadona, para explicar para a gente sobre esse projeto. Xander, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia a todos aqui presentes à mesa, super prazer estarmos aqui representando o Hospital Dona Helena. A gente que agradece. Xander, para o ouvinte entender, né, Centro de Inovação em Saúde, como é que ele está estruturado e de que forma isso impacta diretamente no paciente, né, nos familiares e quem vai receber o atendimento? O Centro de Inovação do Hospital Dona Helena, ele tem aproximadamente uns 7 meses de idade, e nesses 7 meses de idade a gente já trouxe algumas novas tecnologias para a cidade, para o hospital, e aí entrega direta para os nossos pacientes, sempre balizado em alguns critérios, né, em alguns eixos de atuação. Então a gente tem sempre buscado muito voltado, inovações e tecnologias voltadas ao protagonismo do hospital, à medicina do futuro, né? A gente está olhando nanotecnologia, genética, robótica, medicina regenerativa, inteligência artificial para predição de diagnósticos de câncer, Alzheimer, mas também a gente tem olhado para o viés de startups, né? Então o Centro de Inovação do Hospital Dona Helena, ele é também uma incubadora, onde a gente faz a aceleração de startups. Então a gente recepciona aí, pesquisadores ou até mesmo pessoas que tenham a vontade de empreender, né? Poxa, observo essa oportunidade no meu dia a dia e ela está vinculada à health, né? Está vinculada à saúde. A gente também pode apoiar esse empreendedor a ser acelerado, tanto por conhecimento do Hospital Dona Helena, porque quando a gente faz uma aceleração de uma startup, de um empreendedor, de um pesquisador, a gente deixa todo o hospital à disposição daquela pessoa, daquela ideia, para realmente validar se ela vai dar certo ou não, né? E aí, em cima disso, a gente faz tanto investimento via conhecimento, como o chamado Smart Money, como também via Cap Table, né? Ou via aporte financeiro. E esses aportes financeiros eles são feitos tanto pelo próprio Hospital Dona Helena, quanto também pelo Fundo de Investimentos em Saúde, que o Dona Helena tem em parceria junto à Bossa Nova Investimentos. Xander, você comentou ali na questão de que é praticamente um bebezinho, né? São 7 meses apenas de operação, mas devido à sua grande importância, já desenvolvendo cerca de 60 projetos, né? Qual que é o perfil dessas ações e também quantos deles, né, já estão sendo ofertados? Dos projetos que nós trouxemos aqui, nós já finalizamos 16 deles, 3 deles já estão sendo ofertados para a população. Um deles, que é um case extremamente significativo, o monitoramento da complacência intracraniana, o monitoramento da pressão do cérebro. Então, com base nisso, a gente não tem mais a necessidade de expor o paciente a um processo cirúrgico para monitorar o cérebro, que hoje isso é extremamente complexo, arriscado, né, de tu expor o paciente a esse processo. E também o projeto que a gente desenvolveu por essa mesma tecnologia, que é o projeto de epilepsia. Nós abrimos um projeto de pesquisa, onde nós estamos recrutando pacientes que têm um diagnóstico de epilepsia, para entender como que o cérebro se comporta numa crise convulsiva. E nós queremos, talvez, né, antecipar essa crise convulsiva, informando aquele paciente: olha, você vai convulsionar nos próximos 10 minutos e se prepare. Outros projetos que a gente tem foi um projeto voltado ao mapeamento da pegada de carbono, onde a gente fez um investimento numa startup que está lá no Agrotech Park, que é a Organa, né, Biotech. E também um projeto que iniciou agora, que tanto iniciou a implantação no Hospital Dona Helena, quanto também foi feito um aporte pelo Hospital Dona Helena por compra de um percentual dessa startup. Foi o projeto da NIC Saúde, que é a empresa paulistana de São Bernardo do Campo, onde a gente vai fazer todo um processo de automação da jornada do paciente. Isso, na verdade, vai trazer ganhos enormes para o paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Uma jornada de um
câncer de mama, até uma oferta, né? Até a primeira consulta com o mastologista, até aquela mulher ela chegar num onco com o resultado de biópsia, a gente está falando de 45 a 50 dias. E a gente quer reduzir para 15. Então, é esse tipo de entrega que a gente vai fazer para o nosso cliente, para a nossa população, gerando valor cada vez mais num viés de também personalizar. Né? Então, uma vez quando a gente olhou para o Centro de Inovação, um dos propósitos do Centro de Inovação é essa personalização, é colocar o nosso cliente no centro de tudo. E quando a gente fala nosso cliente, a gente não está falando só do nosso paciente, né? A gente está falando do nosso paciente, a gente está falando do acompanhante dele, a gente está falando do visitante, a gente está falando do nosso colega lá que está todo dia trabalhando ali, ajudando a salvar vidas, e também do médico. Xander, Santa Catarina é celeiro quando a gente fala na questão de startups. A gente perde apenas para São Paulo. E aí, é claro, São Paulo, você tem 60 milhões de habitantes e tudo mais, né? Não dá para comparar em número de população e tudo mais. A pergunta que ele faz é o seguinte: esse pós-pandemia, você percebeu que a gente tem mais ideias inovadoras no que diz respeito ao atendimento à saúde, ao avanço da tecnologia no atendimento à saúde? Como é que você percebe essa mobilização em relação ao atendimento no pós-pandemia? Da criação de startups, de ideias para se movimentar e se qualificar cada vez mais o setor? Pós-pandemia, na verdade, a pandemia foi disruptiva, né? Vamos combinar, porque vamos olhar ali a própria telesaúde. Ninguém imaginava antes da pandemia você fazer uma consulta via vídeo. A gente não fala mais telemedicina, né? Porque realmente a gente está embarcando multi-atendimentos, fisioterapia, então a gente tem que falar realmente de telesaúde. O próprio governo liberou, então, no final do ano passado. Então, eu acho que esse foi um grande marco da pandemia. Em relação às ideias, obviamente que as pessoas, vamos lá, estando em casa, tá, muitas vezes, ou até mesmo tendo a chance de pensar, elas têm a oportunidade de criar. E a gente observou realmente assim uma aceleração muito grande de ideias inovadoras, principalmente para conforto, principalmente logística. Quando a gente fala a logística, ela evoluiu muito. Quanto à saúde, também o viés logístico também evoluiu bastante. Vou dar um exemplo para vocês de uma startup que a gente possivelmente, isso é spoiler, tá? Possivelmente a gente vai estar investindo, da uberização do procedimento. Então, por exemplo, você tem aí um pós-alta, tem que fazer uma troca de curativo, uma coleta, ou fazer uma medicação. Você não precisa mais se deslocar até a instituição de saúde, né? A instituição de saúde vai até você, os profissionais que estão na plataforma vão até você e fazem aquele procedimento. Então, esse é também uma das grandes oportunidades que a pandemia trouxe. Isso na rede particular, privada, independente? Independente. Perfeito. Bem interessante. Para finalizar, Xander, tem uma pergunta que eu gostaria de comentar com você a respeito de qual é a área da saúde, né, que está demandando maior exigência desse apoio de inovação. Está relacionada à medicina regenerativa, neurologia, tratamentos de doenças mais complexas. Qual é a necessidade? A gente tem observado, existe alguns vieses, né, algumas teorias, por exemplo. Alguns pesquisadores já defendem que em 2035... talvez 2040 a gente não deva mais morrer por doenças que nós conhecemos. Então, por mais que outras linhas de pensamento ainda dizem que câncer e Alzheimer serão as doenças do futuro. Então, a gente está olhando as duas. Então, a gente está olhando medicina regenerativa, nesse viés de regeneração do corpo. Então, há pesquisadores que a gente tem acompanhado e tem observado e tem buscado trazer para o Dona Helena, não só do Brasil, como também de fora, Israel, Estônia, MIT, Reino Unido. Então, a gente está trazendo esse tipo de tecnologia. Então, há linhas que entendem que a gente vai morrer de trauma, acidente ou qualquer coisa parecida, mas não mais de doença tradicional. Porque a medicina e a ciência ela tem aí seus quase mais 10 ou 15 anos para fazer uma evolução extremamente significativa. Entretanto, a gente tem essa via, como também tem a via do que é o futuro. Então, o que a gente tem buscado? Predição de câncer. Então, a gente tem investido, estamos também fazendo uma parceria com uma startup aqui de Joinville, de nanotecnologia. Então, a gente hoje quer
quer fazer uma antecipação de diagnóstico de câncer que hoje leva 35 a 40 dias nos melhores hospitais, né, inclusive no Dona Helena, e reduzir esse tempo para 8 horas. Então, um diagnóstico, uma predição de câncer usando nanotecnologia, com biomarcadores, nessa linha. E também, voltado ao Alzheimer, a gente tem observado muito também, no viés de nano, a substituição de neurônios mortos. Então, hoje, quando a pessoa tem Alzheimer, ela vem e ela busca, como é que eu posso dizer? Tem a demência, né, da doença. Então, a gente tem pesquisado medicamentos, principalmente de fora do país, que estancam, não curam, mas estancam, né, a evolução da demência. E temos olhado lá no Reino Unido alguns pesquisadores que estão desenvolvendo alguns nanorobôs que injetados no cérebro da pessoa, aquele nanorobô ele começa a simular o que aquele neurônio morto faz. Então, só que é alguma coisa que a gente está falando para 5 anos, talvez, né, um pouco mais para frente. Mas assim, é nessa linha que a gente está olhando. Medicina regenerativa, nanotecnologia, inteligência artificial e também a predição de diagnósticos de câncer, principalmente. Queria uma resposta bem rápida sua para a gente Claro. finalizar o seguinte. Ontem ainda ouvi uma frase que o câncer, em 10 ou máximo 2 décadas, em 10 anos ou máximo 2 décadas, a gente vai ter a cura. Tem essa expectativa positiva ou é cedo ainda para que tem essa expectativa nesse positiva. curto espaço de tempo tenhamos essa boa notícia? Tem sim essa expectativa positiva, que é uma dessas linhas que a gente está olhando, né? Então, ou via drogas, né, via medicamentos, ou até mesmo os planos de autocuidado, né? Então, por exemplo, uma das iniciativas que a gente está observando ali é com predição de microRNAs, que são uma evolução do que é a medição hoje, né, da predição do câncer, e em cima dos microRNAs a gente vai conseguir identificar que aquela pessoa tem câncer. Mas a gente não sabe onde porque ele não se alojou ainda, não se manifestou. Então a gente vai trabalhar ali com programas de autocuidado, né, e aí talvez fazer um diagnóstico melhor e também uma possibilidade menor desse câncer se manifestar e ser menos agressivo. Então, tudo isso culminado com novas tecnologias, com projetos de pesquisa. Uma das coisas importantes que a gente tem observado é que o Hospital Dona Helena ele tem uma oportunidade N para pesquisadores, principalmente voltada à pesquisa clínica. E a gente tem visto uma dificuldade bastante grande de achar médicos pesquisadores para trabalhar com pesquisa clínica. Então eu faço aqui o meu convite, me perdoem ou aproveito o espaço. Nós estamos recrutando médicos para fazer pesquisa clínica. A gente tem aí 8 ou 9 projetos alinhado ao Ministério da Saúde, alinhado à ciência e à medicina do futuro, que a gente precisa de PIs para tocar essas pesquisas. Legal. Chander Turcati, gerente da Inovadona, muito obrigado pela presença. Um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigado, nós ficamos à disposição. O Hospital Dona Helena está extremamente feliz com o convite da Jovem Pan. Da mesma forma.